Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais uma Escola Bíblica Dominical, hoje a lição de número 12, dia 22 de dezembro de 2024. Nós vamos estar orando agora para estudar essa palavra abençoada. O título hoje vai ser A Promessa de Vida Abundante. Olha que maravilha, né? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por essa rica oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra nesta noite, pedindo a Tua graça, pedindo a revelação da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos estar aqui meditando, na palavra de Deus nessa noite, nesse estudo abençoado, a promessa de vida abundante. O texto áureo diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse texto é um texto maravilhoso, João capítulo 10, versículo 10, aonde o Senhor Jesus vem ali anunciando que Ele é a porta de entrada para a salvação. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, um texto muito importante para a nossa caminhada, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muitos através dessa passagem bíblica. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Aqui tem uma promessa e uma condição muito importante, É bom nós colocarmos atenção. Tem a promessa que o Senhor Jesus ele tem promessa de vida abundante, Essa promessa é para nós, agora, para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então tem que ter um bom relacionamento com o Senhor Jesus para que essa promessa venha se cumprir na nossa vida. O texto da leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 10, versículo do 10 ao 18. Diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, e a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Nós vamos estudar esse texto bíblico hoje, João 10, versículo do 7 ao 18, E quando nós lemos aqui já na verdade prática, eu sou a porta das ovelhas. Jesus anunciando que Ele é a porta de entrada para a nossa salvação. Ele é o texto áureo, perdão, não é verdade prática não, o texto áureo. Jesus falando que Ele é a porta de entrada para a salvação. E algo também muito importante aqui que Ele diz, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Isso aqui está falando da nossa intimidade com Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Mas talvez a pessoa vai dizer: mas Jesus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quando nós falamos, nós estamos falando de mundo espiritual.
Por isso que lá em Mateus ele disse, né? Muitos chegarão naquele dia e vão falar: Senhor, Senhor, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome pregamos o evangelho. Aí ele vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que ele vai dizer? Vós que praticais a iniquidade. Então, ali Jesus sabe e via todas as coisas. Mas aqui nós estamos falando de algo espiritual, de ter um relacionamento verdadeiro espiritual com Jesus. Por isso que a palavra está dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele conhece quem serve ele verdadeiramente. Como nós também temos que conhecer o nosso Senhor. Porque nós conhecendo a ele, nós vamos obedecer a ele. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus entregou a vida dele pela minha e pela tua alma, pela minha e pela tua vida, pela minha e pela tua salvação. E nós vamos estudar esse texto muito importante hoje. Os objetivos dessa lição no primeiro tópico, nós vamos apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Não tem vida abundante fora de Jesus, vida abundante só com Jesus. E nós vamos entender isso dentro do estudo desta noite. E no segundo tópico nós vamos conceituar e explicar a vida abundante. O que é uma vida abundante? É ter muitos bens materiais? É ter muitas coisas terrenas? Não. Nós vamos aprender sobre isso daqui a pouquinho. Tudo isso faz parte, porque Deus tem bênção para a nossa vida. Mas ter vida abundante é ter paz, é ter alegria verdadeiramente no Senhor. No terceiro tópico nós vamos elencar o que identifica a vida abundante, né? Então nós vamos aprender sobre esses temas aqui nesta lição de hoje. As palavra-chave: vida abundante. É desse tema que nós vamos falar. A introdução desta lição diz assim: nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante, prometida por Jesus, pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Olha bem a introdução. Nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. Então fica ligado com nós aí até o final desta aula aí, que nós vamos aprender muitas coisas importantes aqui, né? Nós temos essa oportunidade, nós estamos na presença do Senhor, então vamos aproveitar a oportunidade que nós temos de ter vida e vida com abundância. Vamos descansar no Senhor, vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós vamos aprender nesta noite. Vamos aí para o primeiro tópico. Primeiro tópico de Jesus, a fonte de vida abundante. A fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas, no caminho, para livrá-las do perigo. Então nós vemos aqui, já através dessa palavra, que o Evangelho de João, ele relata no capítulo 10, que o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Porque ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele para salvar. Por isso que na igreja, seja na igreja ou aqui na rádio, os irmãos que nos acompanham sabem disso, nós sempre procuramos levar as pessoas a conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o nosso pastor, nosso verdadeiro pastor, o bom pastor, aquele que deu a vida dele por nós.
Então nós procuramos sempre, através da palavra, levar a igreja a conhecer o Senhor Jesus. Não é simplesmente manter a igreja cheia, manter muitas pessoas. Não, é levar as pessoas a ter verdadeiramente um conhecimento de Jesus. Esse pastor se relaciona com as suas ovelhas. Ele tem um relacionamento direto com nós. E como isso acontece? Através da leitura da palavra, do estudo da palavra, como nós estamos fazendo aqui agora, através da oração, nós vamos tendo aqui um relacionamento bom com Jesus. Quando você tem um bom relacionamento com uma pessoa, como isso acontece? Né? Dialogando, conversando, compartilhando ideias. E com Deus não é diferente, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei orar. Você sabe orar. Todo mundo sabe orar, é só chegar diante de Deus e conversar com Deus. Né? O que precisamos é ter reverência, chegar diante do Senhor com reverência, com o coração aquebrantado, isso que é importante. Agora, as palavras que vamos falar, não precisa ser palavras bonitas, não, é conversar. Deus conhece nossas limitações. Né? Agora ele olha para o nosso coração, a Bíblia diz que ele conhece a intenção do coração. Então o bom pastor, ele conhece o meu e o teu coração. Né? A diferença de nós, pastores terrenos, que só olhamos as atitudes das pessoas, mas não conhecemos o coração das pessoas. Agora, Jesus não, o bom pastor, o pastor verdadeiro, aquele que deu a vida dele por nós, ele se relaciona com nós e conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração. E continua dizendo assim, e as protege, se dirigindo à frente delas no caminho, para livrá-las do perigo. Então o Senhor Jesus, ele está com nós em todo momento da nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma, agora nós andamos com Jesus. Agora nós andamos com Jesus. Agora nós somos totalmente dependentes de Jesus. Mas para isso nós precisamos verdadeiramente entregar a nossa vida a Jesus. Não estamos falando aqui de palavras, não. Aqui nós estamos falando de atitudes, aqui nós estamos falando de renunciar à nossa vida terrena, física e caminhar verdadeiramente com Jesus. Ter um relacionamento verdadeiro de obediência com Jesus. Se nós observar na Bíblia, os homens que tiveram intimidade com Deus, eles eram obedientes. Vamos ver Abraão. Abraão tinha intimidade com Deus, obediente. Elias, obediente. Moisés, obediente. Todos os demais, Daniel, nós poderíamos falar muitos aqui. Então, para ter um bom relacionamento com Deus, temos que ser obediente aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor, porque temos que entender, Ele é o nosso pastor. Às vezes a pessoa fica muito preocupada, então, temos que também vigiar em todas as áreas, mas com os pastores terrenos, com os irmãos, se está vendo isso, está vendo aquilo, preocupa-se em agradar a Deus, porque Deus vê todas as coisas. Ele conhece o verdadeiro pastor, o bom pastor, aquele que deu a vida por nós, conhece todas as coisas. João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Eu já fiz pregações sobre esse texto, sobre esse tema, que é muito importante, né? Sabemos que quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, e após o homem pecar, Deus o lançou fora do jardim e cercou o jardim. Cercou o jardim. O homem não tinha mais acesso, como Adão tinha e Eva, lá na presença do Senhor. Agora eles tinham sido lançados fora do jardim. E agora Jesus veio e abriu novamente essa porta de oportunidade de ter esse contato com Deus através da morte dele na cruz e da ressurreição ao terceiro dia. Então Jesus Cristo, ele é a porta das ovelhas, a porta de entrada para a salvação. Vamos aqui para o segundo subtópico, a fonte de vida abundante. Ele é a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 e 10 de João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Então nós vemos, irmãos, que já vieram e se levantam muitas das vezes muitos,
né, falando que falava, que fazia, que era, né? Mas Jesus ele veio fazendo algo totalmente diferente, totalmente diferente. Jesus ele veio mostrando o poder de Deus através dos milagres, através dos sinais que ele fez, e o sinal maior foi a ressurreição, onde ele aparece, né? Ele aparece depois da ressurreição dele aos discípulos e fica com eles ali muitos dias ainda, até ser assunto aos céus, e ali ele deixa o testemunho que hoje nós seguimos. Hoje nós estamos na igreja porque os discípulos tiveram com Jesus ressuscitado. E eu creio nisso, você crê nisso, nós acreditamos nisso, por isso nós estamos aqui nesta noite. Agora, quando se levantaram, mas não conseguiram mostrar nada. Diziam que eram, porque não podiam fazer nada, mas se levantaram falando que era o Salvador, que era o tal, e não prevaleceu. Não prevaleceu. Jesus deixou o testemunho para nós, e hoje nós estamos aí caminhando na presença do Senhor. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Ele veio trazer vida, e ao decorrer dessa aula nós vamos aprender que às vezes a pessoa acha que vida e vida com abundância é só ter bens materiais, só ter coisas materiais e já está muito bom. Irmãos, às vezes mesmo na enfermidade, mesmo na dificuldade financeira, mesmo na dificuldade, seja ela qual for, nós podemos ter vida e vida com abundância. É algo muito além daquilo que nós imaginamos, os nossos olhos não vê. Não é algo que os nossos olhos veem. Nós temos que entender isso. Vida com abundância, ela é vista porque ele nos abençoa em todas as áreas, mas na maioria das vezes ela é vista com os olhos espirituais. Por que nós temos alegria em meio às lutas? Nós temos alegria em meio às tribulações. Nós temos alegria em meio às aflições. Por quê? Porque nós temos certeza da promessa de Jesus que foi feita a nós da salvação. João 14, versículo 1 em diante, é claro sobre isso, né? Não se turbe o vosso coração. Ele falou para nós, não se turbe o vosso coração. Vai ter aflições? Vai ter aflições. Vai ter problema? Vai ter problema. Nós somos seres humanos e estamos na terra. Agora nós vivemos pela promessa. Nós vivemos pela promessa. A promessa, então, para nós ter vida e vida com abundância, não é somente nós ficar olhando, não é só aquilo que nós vemos não, com os olhos físicos, não. É muito além disso, muito além. Nós temos conforto, nós temos paz na tempestade, nós temos paz nas lutas, nós temos paz nas aflições. Isso é vida e vida com abundância. Isso é vida e vida com abundância. O terceiro subtópico vai falar sobre a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Então nós já até falamos sobre isso aqui no comecinho da aula, né? Onde ele vem falar novamente que ele é o bom pastor e que ele nos conhece, que nós conhecemos ele, né? E verdadeiramente o crente tem que ter essa intimidade com Jesus, é necessário, é importantíssimo nós ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus, consagrar a nossa vida ao Senhor. Por isso que nós estamos sempre pregando aqui na rádio, quem acompanha, estamos pregando aqui na igreja nossa aqui, né? Nós precisamos tomar a nossa cruz, seguir a Jesus, o nosso alvo é Jesus, irmãos. Não podemos ficar olhando para as coisas deste mundo. Não podemos querer dividir, eu quero viver as coisas do mundo e viver as coisas do reino. Não, nós vivemos dessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo para um lugar que Deus tem preparado para nós, especial. Então ele, né, como ele fala aqui, que deu a sua vida pelas ovelhas. E além de proteger e cuidar, ele as conhece bem. E as ovelhas também o conhecem. Então ele conhece aquele que serve a ele verdadeiramente. Ninguém engana Jesus, pode enganar o homem, pode enganar o próximo, pode enganar o pastor, mas a Jesus não, né? Ele conhece a nossa vida e nós também precisamos conhecer Jesus. E como demonstramos isso? Não é para os outros não, para nós mesmos. É obedecendo os mandamentos dele. Porque nós não vemos ele, mas nós, através da palavra dele, nós somos obedientes a ele. Por isso ninguém pode tirar as suas ovelhas
de suas mãos, pois ele zela por elas. A partir do momento que nós estamos, irmãos, na presença de Jesus, ninguém pode tirar. A própria palavra de Deus diz que o homem ele pode até tirar a sua vida. Ele pode até tirar, mas o que está dentro do nosso coração, ninguém pode tirar. A não ser nós mesmos. Ninguém pode tirar o que está dentro do nosso coração. A nossa ligação com Jesus, ela é direta. Ela é direta do meu coração a Jesus. Então aqui, olha que texto maravilhoso. Por isso ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. Ele cuida de nós. Ele guarda a nossa vida. Então nós temos que ter o quê? Uma ligação com Jesus diretamente do nosso coração com Jesus. Vamos aí para o segundo tópico e o primeiro subtópico, que vai falar agora a vida abundante, né? Vamos falar sobre a vida abundante. O conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito de que significa vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10. É o texto que nós estamos estudando. Então, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa vida abundante, né? Somente quem vive, somente quem tem essa intimidade com Jesus, é algo muito especial, muito particular, muito íntimo. Ninguém pode chegar, por isso que até na Santa Ceia, o que nós falamos? A Santa Ceia é para os que são batizados e estão em comunhão com a igreja. Esse é o tema que nós falamos. Agora, ninguém pode julgar. Ah, você não pode, você não pode. É para os que são batizados e que estão em comunhão com a igreja. Agora, quem faz o próprio julgamento? A própria palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ela nos ensina isso. Nós temos que examinar nós mesmos. Eu sei da minha intimidade com Jesus. E é você que tem que saber. Eu não posso falar da sua intimidade com Jesus. Eu não posso. Eu não posso falar, esse irmão não tem intimidade com Jesus, essa irmã não tem. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei da minha intimidade com Jesus. Essa daí eu sei. Então, a vida abundante é através de um relacionamento importante com Deus, né? Mencionada pelo nosso Senhor em João. Esse relacionamento que Jesus menciona ali, que ele tem com nós e que nós temos que ter com ele. Trata-se de uma nova vida integral, olha bem, em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Olha que importante isso aqui. Essa intimidade que nós estamos falando com Jesus nesta aula de hoje. Para ter essa intimidade com Jesus, para ter esse relacionamento com Jesus, olha bem, trata-se de uma nova vida integral. Integral em todas as áreas da nossa vida. Nós sempre pregamos isso e ensinamos isso. Sempre, irmãos. Sempre ensinamos. Nada em si salva. É um conjunto de obediências. Não adianta eu fazer muito bem uma coisa e não fazer a outra. Aqui eu sou muito bom, mas ali eu não faço. Eu obedeço aqui, mas não obedeço ali. Nós temos que... É um conjunto de obediências. Olha bem, isso é muito importante. Trata-se de uma nova vida. Nova, está falando de uma nova vida. A mesma que ele pregou em João 3. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Tudo na nossa vida, a partir do momento que aceitamos a Jesus, se faz novo. É novidade de vida. Nós temos uma vida. Eu, antes de aceitar Jesus, eu tinha uma vida. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida é outra coisa, né? Isso aí eu sou um testemunho. Você que está aqui com nós agora é um testemunho disso. A nossa vida foi transformada, foi totalmente transformada, né? Agora, para ter essa intimidade com Jesus, precisamos renunciar ao passado, renunciar a muitas coisas terrenas, abandonar muitas coisas terrenas para poder ter o relacionamento com Jesus, ter intimidade verdadeiramente com Jesus Cristo. Então, o segundo subtópico diz assim: a vida abundante também influencia a família. Olha aqui. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo.
De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui entra alguns pontos muito importantes que nós temos que aprender. Nós temos que aprender da palavra. É muito importante. A salvação, ela vem sobre a nossa casa. Agora, a palavra de Deus não contradiz. Não quer dizer também que todos recebem essa salvação. Né? Nós não podemos afirmar, não, a minha casa está toda salva. Não é dessa forma, não. Nós temos que entender o texto. Porque o próprio Jesus falou, né? Vai ficar nora contra a sogra e pai contra filho. Vai haver essa diferença de quem serve e quem não serve. Agora, o que a palavra está dizendo aqui? A salvação, ela vem sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Ela é pregada dentro da minha casa. É pregada para minha vida, para minha esposa, para minha filha, como você também para o seu lar. Agora entra também o livre-arbítrio. Né? Entra o livre-arbítrio. Cada um vai escolher, vai receber ou não aquilo que está sendo oferecido por Jesus. A salvação é oferecida para a minha, para a tua vida, para a nossa casa. Né? Porque senão daqui a pouco a pessoa vai falar assim, mas é uma promessa de Deus e na minha casa só eu sirvo a Deus, o restante não serve. Não, nós cremos que ainda vão servir. Nós oramos para que eles também se convertam e a chance é muito grande. Porque nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Nós estamos clamando por isso. Né? Agora, nós temos que entender que a escolha é pessoal. A escolha é pessoal. Não é, nós temos que entender o texto. Né? Entender o texto. Então, no episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas, que aconteceu ali com aquele homem, Paulo falou, hoje veio a salvação à tua casa. Se você crê, será salvo tu e a tua casa. O texto está falando assim. Agora, vai afirmar que toda a família dele foi salva? Né? Vai afirmar que toda a família... A promessa é para toda a família. Tem que entender isso. A promessa é para todos nós. Para todos. A promessa é para todos. Agora, tem os que recebem e os que não recebem. Né? Será salvo tu e a tua casa. Se crer, se obedecer, se fizer a vontade do Senhor. Né? Não é você falar, eu sou crente, minha família está toda salva. Não é dessa forma. É se ali você vai pregar, você vai ensinar, e se a pessoa receber essa palavra, com certeza ela vai ser salva. Né? Então é muito importante ler a palavra e entender a palavra, senão daqui a pouco a pessoa vai ficar aí pensando, né? Eu sou crente, o esposo ou a esposa só às vezes isso pode acontecer, e o restante da minha família não é, mas por que essa promessa não atingiu a minha casa? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Não, a promessa atingiu sua casa, ela chegou na sua casa, a promessa é fiel e ela chega. Agora, vai depender de quem recebeu essa palavra ou não recebeu. Isso aqui é muito importante. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Né? Mas guarda isso no coração. Se os demais familiares dele também aceitaram como ele aceitou. A promessa chegou na casa dele. Isso aí é muito importante, guarda isso. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Né? A vida, olha que coisa importante. Assim aprendemos, vai guardando aí, ó, que lição importante, que a vida abundante prometida por Jesus, abrange os nossos familiares. Isso aí é uma realidade, isso aí é uma verdade. Ela abrange todos os nossos familiares, toda a nossa casa. A promessa é para todos, né? E se torna muito mais fácil, porque quando chega em alguém da casa, ali já é uma porta de entrada para a família. Ali prega para a esposa, prega para o filho, ou prega para o esposo, prega para o familiar, né? Então a salvação chegou sobre aquela casa. Agora ali não está afirmando que todos vão ser salvos sim. Se aceitar Jesus, se obedecer Jesus, se andar com Jesus, se viver na presença de Jesus. É muito bom guardar isso no seu coração. Essa palavra é de grande ensinamento para a nossa vida, mas tem que ter discernimento. O terceiro subtópico diz assim: diversas bênçãos provenientes da vida abundante. A paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. A prática do amor,
a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Que coisa boa, né, irmãos? Olha que ensinamento para a nossa vida, né? A paz em Deus e a tranquilidade nas decisões. Tudo, a partir do momento que nós acreditamos, confiamos em Deus verdadeiramente, nós entregamos todas as nossas decisões da nossa vida na mão dele. E eu sempre falo isso, é algo muito importante, e eu peço a você que guarda aí. Às vezes nós oramos, mas não esperamos a resposta de Deus também, né? Ora, pede, mas espera a resposta de Deus. Eu orei ao Senhor e tomei a decisão. Você orou a Deus, mas não esperou a resposta de Deus. Tomou a sua decisão de acordo. Não deu certo. Como pode? Eu orei a Deus e não deu certo. Você orou, mas não esperou a resposta de Deus. Você simplesmente tomou a decisão. Já estava no seu coração aquilo que você queria. Não, está falando de nós tomar decisões, entregar verdadeiramente na mão de Deus. Pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. É uma promessa de Deus para nós, entregar nosso, eu já falei aqui durante a lição, Salmo 37, versículo 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não falou que ele vai fazer algumas coisas, ele tudo fará. Então é muito importante nós ir acompanhando e meditando na palavra do Senhor. E aqui ele vai relatar algumas coisas aqui, né? A prática do amor, né? Que isso vem automaticamente pelo Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, né? Nós vamos começar a praticar o amor, a vida em unidade. Nós aprendemos a ter unidade, a conviver bem com quem está com nós, a compartilhar. Nós aprendemos muitas coisas na nossa vida. Nossa vida, irmãos, ela tem uma transformação verdadeiramente total, né? O que nós ouvimos aqui ainda há pouco aqui, né? Novidade de vida. Nós temos novidade de vida, a vida muda. A nossa maneira de agir dentro de casa, com a família, com a igreja ou no trabalho, nossa vida muda, né? As pessoas, é notório diante das pessoas essa mudança. O cultivo da esperança, né? Agora nós cultivamos a esperança, porque qual que é a nossa esperança? Nós sabemos, Jesus Cristo vai voltar, vai arrebatar a igreja, ou nós vamos ao encontro dele, mas tem um lugar bom preparado para nós. Nós vivemos nessa esperança, esperamos também aqui nessa terra, é claro, Deus tem vida e vida com abundância. Quando fala vida com abundância, é em todas as áreas da nossa vida, né? Deus, ele nos sustenta, nos alimenta, nos ajuda, provê as nossas necessidades. Deus abençoa nós em todas as áreas da nossa vida. A perseverança na paciência. Nós aprendemos a perseverar. Isso aqui é muito importante. A perseverança é algo importantíssimo na vida do cristão, né? É por nós falamos aqui agora. Às vezes a pessoa pede uma direção a Deus, mas não espera a resposta de Deus e vai e toma a decisão dele, não dá certo, e aí começa a reclamar que Deus não está ouvindo a oração. Perseverança. Persevera em orar, espera Deus falar. Espera no Senhor, espera com paciência no Senhor, né? O que o salmista do Salmo 40 ele diz? Esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. Então nós temos que aprender isso na nossa vida. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. É totalmente diferente a nossa vida de outrora com a nossa vida agora, né, irmãos? Agora nós temos uma direção, agora nós temos quem nos guia, agora nós temos quem conduz os nossos passos. Nós somos guiados por Jesus, a nossa vida está na mão de Jesus. Amém? Vamos aí para o terceiro e último tópico desta lição. Essa lição é muito importante, uma lição maravilhosa, né, irmãos? A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando: regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Isso aqui, quando eu estava lendo, eu achei maravilhoso isso aqui, irmão.
Né? Isso aqui é uma realidade muito grande para a nossa vida. Né? Então, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, vamos por parte aqui, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando. Ele estava exortando a igreja, falando: vocês precisam, é necessário, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, alegrai-vos em meio às tribulações, alegrai em meio às lutas. Porque às vezes nós fazemos o quê? Quando está tudo tranquilo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluias, e é dessa forma. Aí quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperávamos, mas por que é isso? Eu estou na igreja e Deus não me escuta mais, Deus não ouve mais as minhas orações. Não, irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor. É totalmente diferente quando você vê uma pessoa que verdadeiramente tem um relacionamento com Jesus, verdadeiro. Ele está lá no meio da luta, você encontra com ele, está alegre, está sorrindo. Mas você olha, como essa pessoa consegue? É porque ela tem vida e vida com abundância. Ela não vive só do que ela palpa, ela não vive só do que ela vê, ela não vive só do que ela toca, ela tem vida com abundância dentro dela. Isso é importantíssimo. Então Paulo falou: regozijai-vos sempre. Ele regozijava até nas prisões dele. Ele estava alegre em todo momento, porque o que ele tinha era maior do que tudo, que era Jesus no coração dele, aleluias. No Antigo Testamento também Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é ver nós esforçando. A alegria do Senhor é ver nós nos esforçando. Não é ver nós desanimado, abatido, desanimado na fé, não. É ver nós nos esforçando. A luta está grande, mas eu vou vencer. Eu estou com Cristo. A vitória é certa. É isso que Deus espera de nós, irmão. É isso que Deus espera de nós. Não é murmurações, não. Por que o povo pereceu no deserto? Por causa da murmuração. Então é isso que Jesus espera de nós. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Tá vendo? A nossa alegria. Aí você fala assim: mas então uma pessoa que é crente não chora. Não estou falando isso, não. Estou falando de uma alegria que está dentro do nosso coração, que às vezes fisicamente você chora, você entristece fisicamente com algumas coisas, mas aquela alegria que está ligada do céu na sua vida, ela te ajuda a superar também as dificuldades terrenas, as tristezas terrenas. Né? Então é uma alegria que ninguém que está perto vê, que ninguém que está do lado sente, só você sente. É uma alegria íntima entre você e Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é vida abundante. Aleluias. Isso é vida abundante, irmão. Quando nós chegamos nesse ponto, né, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo para nós disso. Um grande exemplo. O apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja, tinha autoridade, era bem sucedido na vida. Né? Ele abandonou tudo e foi servir a Jesus. Agora ele passou a ser perseguido, agora ele passou a sofrer prisões, açoites. Mas ele tinha alegria, agora que ele tinha alegria. Olha o contraste, agora que ele tinha alegria, porque agora ele tinha vida e vida com abundância. A ponto dele chegar que ele falar que para ele tanto fazer morrer como viver, para ele estava tudo maravilhoso. Vida com abundância, aleluias, e é o que nós precisamos. Gratidão por tudo, olha bem. Na vida abundante, no lugar de murmurar, olha que coisa maravilhosa. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, que texto maravilhoso. Na vida abundante, que é o que nós temos, no lugar de murmurar, olha bem, no lugar de murmurar, quando a pessoa chega a murmurar é porque ela está vivendo alguma situação adversa. Mas no lugar de murmurar, é a dar graças a Deus por tudo. Temos que entender que Deus está na direção de tudo, irmãos. Jó, ele entendeu. O que Jó falou? Deus me deu, Deus tomou. Ele entendeu isso e falou assim: olha a fé do homem. Olha a fé dele. Ele falou: Deus me deu, Deus tomou. Aleluias. Então ele entendia que Deus estava na direção de tudo na vida dele, como eu e você temos que entender hoje, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Deus não quer ver nós murmurando, Deus não quer ver nós reclamando, mas Deus quer ver nós dando graça, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender a dar graça nas lutas, dar graça nas tribulações, dar aleluias, dar glórias a Deus em todo momento da nossa vida. Em todo momento da nossa vida. Vamos aí para o terceiro e último subtópico, uma lição maravilhosa. Espero que, como eu estou aprendendo muito, você também está aprendendo nessa aula, nesta noite. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a nossa vida é preenchida em todas as áreas. O homem, o ser humano sem Deus, irmãos, ele pode ter tudo nessa terra. Ele pode ter tudo que ele almeja nessa terra, mas sempre vai ter um vazio muito grande dentro dele. Só há uma pessoa preenchida completamente, só quem tem Jesus, o Espírito Santo de Deus na vida. Somente ele preenche toda a nossa vida em todas as áreas. Então, olha bem o que está dizendo aqui. Na vida abundante, quem tem vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente, preenche a nossa vida. O Espírito Santo de Deus. Né? Que nós possamos cada dia ter essa intimidade com Deus, para que Ele venha habitar em nós. Porque eu e você, obedecendo a palavra, somos templo do Espírito Santo de Deus. Obedecendo a palavra, somos templo do Espírito Santo de Deus. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Olha bem, mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Que coisa maravilhosa, irmão. Sinto até a presença de Deus, que coisa maravilhosa, né? Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração, irmãos. É o que nós fazemos aqui, é o que nós ensinamos aqui. Tem que ter uma vida de oração, de meditação da palavra. Temos que ter essa vida, para ter vida e vida com abundância. Aleluias. Que nós possamos, através do texto que estudamos hoje, de João 10, tirar essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Colocá-la em prática na nossa vida. Perseverai em oração. Termina dizendo assim: perseverar em oração. Não desista, não para de orar. Persevera em oração. A conclusão desta lição diz assim: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Então vamos guardar essa palavra nesta noite. É o que nós falamos aqui ao decorrer da aula. Tem promessas. Nós estamos estudando sobre promessa. Tem promessa para nós, promessa para a nossa família. Tem promessa de vida abundante, mas nós vemos aqui como termina. É para quem tem um relacionamento bom com Jesus, perfeito com Ele. Ele prometeu. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem. É o que nós falamos ali na situação do soldado, que é onde Paulo estava preso. Se creem, tem que crer, né? Quem crê nele como Salvador e Senhor. Então tem vida com abundância quem crê nele como Salvador e Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu peço a Deus que Deus possa estar nos abençoando a cada dia, nos dando graça, força, né, nesta caminhada. E que Deus possa estar, que a sua vida possa ser muito abençoada através desta lição. Peço a você que ouvir esta palavra, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e nos ajuda para nos ajudar a permanecer aqui trazendo estudos para você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus.